Bom, pessoal, nós vamos dar início aqui às nossas videoaulas sobre síndromes nefríticas e nefróticas, inicialmente falando nesta videoaula sobre síndromes nefríticas e na seguinte sobre síndromes nefróticas. Meu nome é Enio Simas Macedo, sou estudante de Medicina da Faculdade de Medicina da UFC, turma 116 e monitor de nefrologia. Então, inicialmente agora falando sobre a síndrome nefrítica, nós vamos conversar inicialmente sobre a fisiopatologia e em seguida sobre alguns casos e a discussão desses casos. Então, para que a gente entenda como é que funciona as síndromes nefríticas, nós temos que entender como é que funciona aqui todo o glomérulo. Então, o sangue é trazido ao glomérulo por uma arteríola aferente, aqui nós vemos o aparato justoglomerular, e esse sangue ele vai fluir por dentro dos capilares glomerulares, e esses capilares eles vão ter um conjunto de células que vão compor uma barreira, chamada barreira de filtração, que é composta de células endoteliais, membrana basal glomerular e essas células em verde aqui, os podócitos. E o sangue em seguida sai aqui pela arteríola eferente. Então vamos dar um zoom, um corte aqui de um capilar glomerular desses e entender como é que funciona essa barreira de filtração. Então aqui o que nós estamos vendo nessa microscopia de varredura é como se fosse uma foto tirada de dentro do lúmen de um capilar, fotografando a parede deste capilar. Então como vocês podem ver, a célula endotelial, que é esses pontinhos brancos aqui, ela tem várias aberturas. E o que a gente vê nesses buracos aqui, na realidade, já é a membrana basal glomerular. Então essa imagem é muito interessante porque ela permite com que a gente realmente consiga entender o que é um endotélio fenestrado. Então a célula endotelial são essas traves aqui que vocês estão vendo. E esse espaço, esses buracos, são as fenestras. E o que está abaixo do buraco, ou seja, o que está dentro aqui do círculo, né, é a membrana basal glomerular. E aqui é uma outra foto, como se fosse tirada dentro do espaço de Bowman, certo? Dando uma olhada no capilar glomerular na sua parede externa. Então aqui, essa célula em rosa é um podócito, e esse podócito ele lança seus processos, e por fim esses processos formam os processos podais, que são essas partezinhas aqui amareladas. Percebam que entre os processos podais nós temos espaços. Nós damos o nome desse espaço de fendas de filtração, ok? Vocês podem ver o capilar glomerular aqui fazendo suas circunvoluções, ok? Então, esse é o podócito, seus processos podais aqui, e aqui as pequenas fendas de filtração, de onde sai o filtrado lá do sangue aqui para formar a urina. E aqui, com esses conhecimentos em mente, a gente consegue entender como é que se avalia uma microscopia eletrônica. Então, o que é que nós estamos vendo aqui? Como vocês podem ver, o endotélio ele não é contínuo. Então, se você fizer um corte no endotélio, você vai pegar apenas algumas dessas traves aqui, como vocês estão vendo. Então, aqui nós vemos uma trave, aqui um espaço, uma fenestra, outra trave, uma fenestra, outra trave, uma trave, uma fenestra, uma trave, uma fenestra, enfim. Logo abaixo, como a gente conversou, o que está depois aqui do buraco, é a membrana basal glomerular. E é isso que está aqui na ponta do meu mouse, ok? A membrana basal glomerular. E aqui, como a gente já conversou, nós temos o podócito, que tem seu corpo celular. Olha o corpo celular do podócito aqui nesse cantinho. Ele tem seus processos, certo? Esse processo maior que nós vemos aqui. E tem os seus pequenos processos podais, que são esses amarelinhos, que é o que a gente está vendo aqui, ó, na ponta da minha seta, ok? E entre os processos podais nós temos esses pequenos espaços, como vocês podem ver aqui, que são as fendas de filtração. Então, esse conjunto desses três componentes, numerando o endotélio, número 1, número 2, a membrana basal glomerular, número 3, os podócitos, compõem a barreira de filtração, ok? E o que é essa barreira de filtração? Bom, agora que a gente entendeu do que é que compõe essa barreira, nós conseguimos perfeitamente entender, lembrando da foto no slide anterior, o porquê que algumas proteínas e outras substâncias, células, por exemplo, como uma plaqueta, ela não consegue passar para a urina. Olha o tamanho da plaqueta. E olha o tamanho aqui das fenestras, né, do endotélio. Então, jamais essa plaqueta consegue passar por aqui. Então, nós temos uma barreira de tamanho. Essa barreira de tamanho, por sua vez, ela é composta pelo tamanho dessas fenestrações,
pelo tamanho dos poros da membrana basal glomerular. Então, a membrana basal glomerular ela é secretada pelos podócitos, certo? E esses podócitos eles vão secretar inúmeras glicoproteínas que vão fazer como se fosse uma malha. E por essa malha de glicoproteínas, só algumas moléculas vão passar e outras não, porque elas vão ficar retidas nessa malha, como se fosse uma verdadeira rede, ok? Uma rede de pesca. E aí, nós ainda temos, por fim, o tamanho das fendas de filtração. Se a substância for muito grande, ela não consegue passar por aqui. Mas a barreira de filtração glomerular ela tem um outro componente, que é uma barreira de carga. Então, as glicoproteínas da membrana basal glomerular, elas são carregadas com cargas negativas. Então, como elas têm cargas negativas, aquelas proteínas do plasma também de carga negativa vão ter dificuldade, porque elas vão ser repelidas de maneira eletromagnética a não passar a barreira de filtração. Enquanto que aquelas neutras conseguem passar com certa facilidade e as positivas elas são atraídas a passar, a ser filtradas, digamos assim. Apesar dessa barreira de filtração ser muito eficiente, ela, entretanto, é imperfeita. Então, sempre vai ter na urina de pessoas normais alguma quantidade de albumina que vaza por aqui e também de proteínas. Falando um pouquinho da albumina, a albumina tem carga negativa. Apesar, então, da albumina ela ter um tamanho que permita com que ela passe por todos esses componentes da barreira, o que acontece é que, como ela tem uma carga negativa, ela fica presa na barreira de carga. Okay? De qualquer forma, nós, pessoas que não têm alterações renais, conseguimos secretar cerca de 30 mg por dia de albumina e de outras proteínas no total de cerca de 150 mg dia. Então, atenção, pessoal. Quando vocês estiverem nas suas provas, não se confundam. Quando a gente vai falar, por exemplo, de nefropatia diabética, a gente fala de albuminúria. Você está medindo a quantidade de albumina na urina. Quando a gente está falando de síndrome nefrítica e nefrótica, geralmente a gente está querendo saber a quantidade de proteínas totais, importando um pouco menos se ela é albumina ou se é outra proteína, ok? Então, na fisiopatologia, de maneira geral, a barreira de filtração ela pode ser lesada de diferentes maneiras. Se essa barreira de filtração ela é destruída, ela pode originar uma síndrome nefrítica. Por sua vez, se o dano da barreira de filtração topografa principalmente no dano dos podócitos, então nós temos a tendência de desenvolver uma síndrome nefrótica. Nós vamos entender o melhor porquê no próximo vídeo. Falando um pouquinho da barreira de destruição, por que acontece? Então, nas síndromes nefríticas, o principal fator etiológico são o quê? São os depósitos de imunocomplexos. O que é o imunocomplexo? É um anticorpo com um antígeno. Esse anticorpo com esse antígeno, eles podem se formar na circulação sanguínea, posteriormente se depositar na barreira de filtração. Eles podem, por exemplo, o antígeno ficar retido na barreira de filtração e o anticorpo chegar depois e formar um imunocomplexo já na barreira, ou então o antígeno pode ser o próprio um dos componentes da barreira de filtração, que acontece em algumas doenças, especialmente a síndrome de Goodpasture, ok? E quando a síndrome de Goodpasture ela não é acompanhada de danos pulmonares, nós chamamos de doença do anticorpo antimembrana basal glomerular. Ok? Já adiantando um pouquinho, mas nós vamos conversar sobre isso um pouco mais adiante. Mas só para introduzir. Então, esse imunocomplexo, ele pode se depositar em 4 locais diferentes dentro dos nossos glomérulos. Então, ele pode se depositar, vamos supor, que o conjunto complexo antígeno-anticorpo imunocomplexo, ele tem uma carga negativa. Então, ele vai ter uma tremenda dificuldade de passar pela barreira de filtração. Então, ele pode ficar retido logo aqui, ó, abaixo do endotélio, que é como a gente vê aqui na figura 3. Okay? Eventualmente, se esse complexo antígeno-anticorpo ele tem um tamanho ok, que não permite, na realidade, sair da barreira de filtração, mas ele tem uma carga neutra, então ele pode se depositar, por exemplo, no mesanjo, como na figura 4, ou então dentro da própria membrana basal glomerular, né, um depósito intermembranáceo, aqui como na figura 2. Ou, vamos supor que o complexo antígeno-anticorpo, ele se deposite aqui, ele tem uma carga positiva e tem um tamanho pequeno, então ele pode terminar se depositando logo aqui,
abaixo do epitélio, então um depósito subepitelial, ok? E a depender do local em que esse imunocomplexo ele vai se depositar, nós vamos ter manifestações clínicas diferentes e características, e é isso que vai diferenciar as diferentes síndromes nefróticas. Várias doenças diferentes, elas podem levar a um padrão tanto de manifestação clínica quanto histopatológico que se assemelham. Então, nós chamamos de uma mesma síndrome. Por exemplo, um paciente que tem um câncer de mama, que desenvolve uma doença membranosa, que também envolve depósito de complexo antígeno anticorpo, ok? Apesar de não ser uma síndrome nefrítica. Então, essa pessoa, se você fizer uma biópsia dela, vai ter um achado nessa biópsia muito similar a uma pessoa, por exemplo, que desenvolve nefropatia membranosa por lúpus, por exemplo. Então, isso classifica como síndrome, que tem diversas etiologias. Então, aqui no nosso exemplo, síndrome paraneoplásica e lúpus, ok? Então, por que isso acontece? Porque, por exemplo, se você tem um complexo antígeno anticorpo aqui no mesângio, o mesângio, ele também, as células mesangiais, também tem função imune. Então, eles vão reconhecer esses complexos antígeno anticorpo, vão se ativar, vão tentar fagocitar, essas células mesangiais vão tentar proliferar, então você tem uma proliferação mesangial, e isso vai levar à ativação, secreção de protease e destruição da barreira. Se você tem um depósito aqui logo abaixo do endotélio, percebam que a região do mesângio é contínua com a região subendotelial. Então, as células mesangiais também têm acesso a essa região. Já por sua vez, quando é subepitelial, nós temos o isolamento das células mesangiais do complexo antígeno anticorpo pela membrana basal glomerular. Então, nessas doenças, você não espera que haja uma ativação mesangial importante. É isso que vai diferenciar a manifestação clínica. Nós podemos lançar mão de algumas técnicas especiais para poder marcar esses complexos antígeno anticorpo, e é isso que a gente chama de imunofluorescência. Cada pontinho desse aqui pequeno, de verde bem fluorescente, é um complexo antígeno anticorpo que está sendo marcado. Okay? E aí, uma vez que o complexo antígeno anticorpo ele se deposita no glomérulo, o que é que pode acontecer? Vamos falar primeiro da ativação do complemento. Então, se vocês lembrarem bem, o complemento, uma das suas vias de ativação é a via clássica, em que o complemento que está no plasma, as proteínas do complemento, uma vez encontrando um anticorpo, elas vão se ativar. E uma vez se ativando, eles vão formar tanto o complexo C5A C9, que é o complexo de ataque à membrana, okay? Que ele vai se formar na membrana de inúmeras células e vai levar à morte celular dessas células. Então, por exemplo, se você tem um depósito subendotelial, esse MAC, né, o complexo de ataque à membrana, ele pode se formar na célula endotelial e levar à morte dessa célula endotelial. Pode se formar no podócito e levar à morte do podócito. Pode se formar na célula mesangial e levar à morte. Além disso, nós temos produção também de grandes quantidades de C5A, que é uma anafilotoxina. Então, o C5A ele vai servir para chamar mais leucócitos para essa inflamação. Então, complexo de ataque à membrana, ele vai levar à destruição da barreira de filtração, e porque ele destrói seus componentes celulares, e também o C5A ele contribui para a lesão, recrutando mais leucócitos. Esses leucócitos eles se ativam, e por sua vez, esses leucócitos eles não precisam exclusivamente do C5A para chegar lá. Uma vez o leucócito ele estando na corrente sanguínea e encontrando um complexo imune que está logo ali abaixo do endotélio, ele consegue ser ativado somente pela porção FC do anticorpo. Diferentemente, se esse imunocomplexo ele estiver localizado no subepitélio, isso vai ter muito mais dificuldade para poder acontecer. Então, isso ajuda a diferenciar também a manifestação da síndrome. E além disso, esses imunocomplexos eles também podem levar à ativação de células mesangiais, como a gente conversou, que tem função imune. Então, essa ativação de células imunes vai levar à secreção de citocinas, que vão ativar mais células, secreção de quimiocinas, que vão chamar mais leucócitos ainda, e de proteases e de espécies reativas de oxigênio, que por sua vez vão contribuir para a destruição da barreira de filtração.
Porque tanto as proteases elas vão destruir aquelas glicoproteínas da membrana basal glomerular e também levar à destruição das células, como os eros também vão fazer a mesma coisa. Então, tudo isso vai levar à formação de, literalmente, buracos naquela barreira de filtração. Então, nesses buracos, você não vai ter barreira de tamanho, você não vai ter uma barreira de carga eficiente. Então, se tem uma hemácia passando ali naquele momento, ela pode acabar se contorcendo um pouquinho e passando por aquele buraco se formou na barreira de filtração. Ou então, se você tiver bastante proteína no plasma, esse plasma todinho vaza para a urina. E é por isso que nós temos tanto proteinúria quanto hematúria na síndrome nefrítica. Por sua vez, os capilares glomerulares eles também vão ficar obstruídos por edema e infiltrado celular. Então, se você tem muito leucócito chegando naquela região dos glomérulos e você tem as células mesangiais proliferando, você tem formação de edema e tudo isso vai se acumular e não vai se acumular dentro do vaso, vai se acumular fora. E como o tamanho ali do glomérulo é restrito, isso vai levar a uma obstrução do capilar. E o que acontece quando a obstrução do capilar? Quando ocorre a obstrução, aquele capilar não vai conseguir mais filtrar a urina. Então nós vamos desenvolver oligúria, vamos desenvolver azotemia, que é o acúmulo de ureia e creatinina, o aumento da ureia e da creatinina, a queda da taxa de filtração glomerular, porque aquele glomérulo não vai estar funcionando adequadamente. E como ele não funciona, ele não consegue jogar a água para fora. Isso leva à hipertensão. Então aqui nós discutimos a fisiopatologia das manifestações cardinais da síndrome nefrítica, que são hematúria e proteinúria, porque há buracos na membrana que permitem com que tanto hemácias quanto as proteínas do plasma vazem para a urina. Nós vamos ter edema e infiltrado do glomérulo, que vai levar a uma redução da taxa de filtração glomerular, manifesto por azotemia, vai levar a uma redução da produção de urina, oligúria, e um acúmulo de líquido no corpo, hipertensão. E quando nós temos essa hipertensão, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter um aumento da pressão hidrostática e quando há um aumento de pressão hidrostática, pode haver extravasamento de líquido para fora dos capilares em todo o corpo e isso levar a um edema. E aí é muito perguntado nas aulas se esse edema ele é do tipo underfilling, que é por redução da pressão oncótica, ou é um edema overflow, que é por aumento da pressão hidrostática, ok? No caso da síndrome nefrítica, nós temos um edema overflow, ok? Porque há um aumento da pressão hidrostática devido à hipertensão. Reserve esse tempo aqui para a gente discutir um pouco do sumário de urina. Então, e saber para que funciona cada uma das coisas do sumário de urina. De maneira geral, isso já foi discutido, mas eu vou tomar esse tempozinho aqui para discutir esse assunto que é muito importante. Então, eu vou mostrar aqui nesse slide no próximo como é que a gente espera que venha o sumário de urina num paciente que tem síndrome nefrítica, tá ok? E vou aproveitar para discutir um pouco do sumário. Então, o sumário ele é dividido em 3 partes. O primeiro, o exame físico. O segundo, o exame químico. E o terceiro, que é o exame do sedimento, que está no próximo slide. No exame físico, nós vamos ter uma análise principalmente física daquela urina, como o nome diz. Já o exame químico também é conhecido como dipstick, em que você coloca uma pequena fitinha e, à medida da alteração da cor da fitinha, a pessoa que vai ler aquele exame no laboratório, ele coloca a quantidade de cruzes de alteração, ok? Então, no exame físico, a primeira coisa que vai ser dita sobre a urina é o aspecto dela. Então, na síndrome nefrítica, nós temos o aspecto límpido, que é sem alterações. Onde é que a gente pode encontrar um aspecto alterado, por exemplo, um aspecto túrbido? Então, o aspecto túrbido pode ser encontrado, por exemplo, no paciente que tem ITU, no paciente que tem pielonefrite, em que, na realidade, ele tem pus na urina. E o pus, ele é turvo, né? Ele não é límpido. Então, isso pode alterar o aspecto da urina. Segunda coisa, sobre a cor. A cor da urina na síndrome nefrítica ela pode estar amarelada, como urina comum, ou avermelhada. Por quê? Porque esses pacientes eles podem apresentar hematúria. E se a hematúria ela é visível aqui no exame físico, apenas pelo olho, nós chamamos de uma hematúria macroscópica, ok? Então, uma das causas de hematúria macroscópica são as síndromes nefríticas. Outra causa importante para ser lembrada são as hematúrias urológicas, como, por exemplo, os cânceres, né? Costumam ter hematúria indolor.
Mas também temos outras alterações da cor do sumário de urina, inúmeras. Por exemplo, temos urina roxa, temos urina amarela, temos urina azul, temos urina verde. Então, por exemplo, paciente que toma, quem já tomou, né, a Anitta, sabe que a urina ela ganha coloração esverdeada. Rifampicina, né, altera a cor da urina, deixa a urina vermelha, né. Então, várias alterações de cor podem estar relacionadas, por exemplo, ao uso de medicamentos. O azul de metileno deixa a urina azul, etc. A densidade aqui na síndrome nefrítica não vai estar alterada, vai estar entre 1010 e 1025. Partindo para o exame agora de dipstick, vamos falar um pouquinho do pH, certo? Então o pH aqui também está sem alterações, entre 4,5 e 8, ok? E aí eu deixo a densidade para falar junto com o pH. Por quê? Porque tanto a função de controle da densidade da urina quanto do controle do pH são funções primordialmente dos túbulos renais e não dos glomérulos. Então não se espera que essas duas funções aqui estejam alteradas. E quando é que a gente vai esperar uma alteração na densidade aliada a uma alteração do pH? Uma doença túbulo-intersticial. Principalmente nas doenças túbulo-intersticiais crônicas, em que existe uma doença que está se evoluindo há muito tempo e aqueles túbulos eles sofrem atrofia e como eles estão atrofiados, eles não exercem sua função da maneira que deveriam. Então tem alteração na densidade, a urina não consegue ficar sendo concentrada. Também pode acontecer, por exemplo, no diabetes insípidos e na alteração de pH nas doenças túbulo-intersticiais, principalmente. Corpos cetônicos. Então, nos corpos cetônicos, onde é que você vai ver a alteração? Geralmente naquele paciente que você está suspeitando de cetoacidose diabética. Então, ele tem tanto corpo cetônico no sangue que acaba vazando para a urina e você consegue detectar no sumário. Proteínas. Na síndrome nefrítica, as proteínas podem estar presentes em graus variáveis. Então, tanto pode ser uma proteinúria fraquinha, como pode ser uma proteinúria importante, até em níveis nefróticos. Ok? E aí, o que vai nos dizer se é uma síndrome nefrítica ou nefrótica é a predominância dos sinais e sintomas, tá ok, pessoal? Mas, de maneira geral, qualquer proteinúria, ela requer que você investigue um pouco mais com uma mensuração da quantidade de proteína na urina. Porque nem sempre essas cruzes de proteína que vêm no sumário são fidedignas ao resultado. Mas, de maneira geral, uma cruz representa 1 grama de proteína. Duas cruzes em 24 horas, 3 gramas em 24 horas, 4 cruzes acima de 4 gramas em 24 horas. Mas, mais uma vez, é importante que se mensure a proteinúria por meio da proteinúria de 24 horas ou relação proteína-creatinina na urina. Esterase leucocitária. Então, a esterase leucocitária é uma enzima de leucócitos e ela vai dar presente quando você tiver leucócito na urina. Então, na síndrome nefrítica, aqueles leucócitos que estavam ali fazendo infiltrado no glomérulo, eventualmente podem acabar caindo na urina e saindo, então, uma esterase leucocitária positiva. E a isso nós damos o nome de piúria estéreo. Piúria porque tem pus na urina, e pus é feito de leucócitos. E estéreo porque você não vê bactérias no exame do sedimento, ok? Quando é que a esterase leucocitária também pode estar alterada? Por exemplo, no paciente que tem ITU, no paciente que tem uma pielonefrite com inflamação importante, né, do sistema urotelial. E também naqueles pacientes que têm outros tipos de doenças, por exemplo, doenças tubulo-intersticiais, também podem apresentar alguma esterase leucocitária. Nitrito. Então, o nitrito ele vai ser produzido a partir de bactérias presentes na urina. De maneira geral, na síndrome nefrítica estão ausentes, mas tipicamente estão presentes na ITU e na pielonefrite. Bilirrubina. Então, quando você pega um paciente que queixa de urina escura, você tem principalmente dois diagnósticos diferenciais para esse paciente. Número 1, ele está apresentando uma hematúria, e por isso que a urina está escura. Alguns livros americanos eles colocam até uma descrição de hematúria como urina em cor de Coca-Cola. Ou então eles podem ter colúria, que na realidade é a bilirrubina direta que está vazando, né, para a urina, em grandes quantidades. Então, o que acontece? Né? Uma das maneiras de você diferenciar se é uma hematúria ou uma colúria é a mensuração de bilirrubina. Na colúria, ela está presente. Okay?
Mas também a urina escura pode ser causada por outras coisas, como por exemplo a porfiria, né? Tipicamente é uma urina que ela é amarelada e se você deixar ela por um tempo exposta à luz, ela vai ficando escura. Urobilinogênio. Então, o urobilinogênio ele vai ser produzido a partir do metabolismo da bilirrubina, que é secretada lá junto à bile pelas bactérias do intestino. Então, as bactérias do intestino elas vão metabolizar a bilirrubina e o urobilinogênio é produzido. O urobilinogênio, uma vez produzido, ele vai ser reabsorvido do intestino para o sangue. E uma vez sendo reabsorvido no intestino para o sangue, ele pode ser excretado junto à urina. Então, isso ajuda a gente a classificar a alteração da bilirrubina. Por exemplo, se você tem uma bilirrubina direta presente na urina, ou seja, tem bilirrubina presente, ou seja, você tem colúria, isso pode, vamos convir, acontecer por inúmeras causas. Por exemplo, o paciente pode apresentar uma hepatite. Okay? Mas no paciente que apresenta hepatite, ele continua produzindo bilirrubina, continua jogando bilirrubina no intestino, então o urobilinogênio dele vai dar positivo. Então, o normal do urobilinogênio é estar em alguma medida positivo, ok? Agora, um paciente, por exemplo, que desenvolveu uma coledocolitíase e, portanto, desenvolveu uma colúria, mas um outro marcador é a acolia fecal. Por que acontece a acolia fecal? Porque a bilirrubina não vai corar aquelas fezes. E de maneira análoga, a bilirrubina não vai chegar ao intestino e o urobilinogênio não será produzido. De forma que não será captado o urobilinogênio do intestino para o sangue e também o urobilinogênio ele não vai ser observado lá na urina. Então, quando está ausente, isso indica que nós temos uma colestase, ok? Temos colúria por obstrução. Hemoglobina, na síndrome nefrítica, vai estar presente em graus variáveis. Então, o que acontece? Né? Aquelas hemácias que vão vazar na urina, né, por causa dos buracos que foram produzidos na barreira de filtração, vão ser observados aqui. É importante lembrar que a hemoglobina ela pode dar positiva em duas situações, não somente quando você tem hematúria. Quando você tem hematúria, você tem as suas hemácias, e as hemácias elas têm hemoglobina, e a hemoglobina é composta por grupamentos M. E é esse grupamento M que vai ser o reagente para a fitinha lá do dipstick. Então, tudo que tiver grupamento M pode dar hemoglobina positiva na urina. Isso inclui o quê? Isso inclui hemoglobinúria, por exemplo, o paciente que está fazendo hemólise intravascular. Ou seja, o que é hemólise? É quando a célula vermelha ela é rompida, né, ela é destruída, e no caso da intravascular, ela é destruída dentro da própria circulação. Então, aquela hemoglobina ela é liberada e ela acaba sendo filtrada no rim, porque ela tem pequeno tamanho e pouca carga. E aí você tem uma hemoglobina sem ter hemácia no sedimento. Isso é indicativo de hemoglobinúria. Outra coisa que pode acontecer é a mioglobinúria. Então a mioglobina ela está presente dentro das células estriadas esqueléticas, células musculares estriadas esqueléticas. Então quando o paciente ele desenvolve uma rabdomiólise, vai lá, pode ser por inúmeras etiologias, porque o paciente correu uma maratona, ou porque ele foi espancado, ou então sofreu um acidente, né? Foi, sei lá, construção civil, alguma coisa caiu em cima dele, ou fez uma leptospirose, ou então usou cocaína, qualquer coisa assim. E aí todas as condições vão levar à lise do músculo. O músculo libera mioglobina na circulação, e essa mioglobina ela também vai ser filtrada e vai dar hemoglobina positiva aqui no sumário de urina. Mas quando você vai ver o sedimento, que é o sedimento, né? É quando você pega a urina e coloca numa lâmina para ver no microscópio o que é que tem lá, você não vai encontrar nenhuma hemácia nesse microscópio. Então isso é indicativo tanto de hemoglobinúria quanto de mioglobinúria. E falando um pouquinho do exame de sedimento, na síndrome nefrítica, nós podemos encontrar alguns cilindros. Esses cilindros são principalmente hemáticos ou leucocitários. Os cilindros se formam quando essas hemácias ou os leucócitos que estão transitando por dentro dos túbulos, elas acabam se combinando com uma proteína secretada dentro dos túbulos renais, se chama proteína de Tan-Horsford. E essa proteína de Tan-Horsford vai servir meio que uma argamassa para poder unir essas hemácias e leucócitos, okay? E formar um cilindro que sai no formatinho lá do tubo.
Então, os cilindros eventualmente também podem ser granulosos, que são restos, né, de células epiteliais, ou também graxos, né, caso o paciente ele tenha uma síndrome nefrótica associada. O que é um cilindro graxo? Né? É quando você tem muito lipídio no sangue e esse lipídio ele acaba sendo vazando para a urina. Você tem muita lipidura, muita gordura na urina. Hemácias. As hemácias, em via de regra, elas estão presentes. E as hemácias elas podem nos ajudar a dizer a etiologia da hematúria. Como eu falei, a hematúria macroscópica ou microscópica, ela pode ser causada tanto por doenças do rim como por doenças urológicas. Uma maneira interessante de você dizer que aquelas hemácias elas vêm dos glomérulos é você fazer a pesquisa daquelas hemácias que estão presentes no sedimento. Por quê? Porque lembre-se que a hemácia, na síndrome nefrítica, elas vão vazar para a urina porque elas têm que se contorcer pelos buracos da barreira de filtração. E no que elas se contorcem, elas perdem sua morfologia característica. Então, elas podem ganhar tanto a morfologia de acantócito quanto de hemácia dismórfica. O que é o acantócito? Nós vamos ver mais em frente. É uma célula que ela tem uma morfologia específica. O que é uma hemácia dismórfica? Nós vamos ver mais na frente também, uma imagem. Mas a hemácia dismórfica, ela não tem a morfologia normal, mas não é específico para acantócito. Basicamente isso. Como é que você pode dizer que a hematúria é glomerular? Se você tiver acima de 5% de acantócitos ou acima de 70% de hemácias dismórficas. Então, isso jamais, uma situação como essa, jamais acontece numa hematúria urológica. Então, ajuda a diferenciar. Os leucócitos, em via de regra, estão presentes, já explicamos por quê. Os cristais, em geral, estão ausentes. Quando é que vão estar presentes? Quando você tem uma doença, uma nefrolitíase, né? Então, uma paciente que tem um ácido úrico aumentado, fez uma síndrome de lítio tumoral, está cheio de ácido úrico lá. Esse ácido úrico da urina ele se deposita em forma de cristais. Então, isso pode ser visto no sumário de urina. Células epiteliais, em geral, estão ausentes, podem estar presentes na necrose tubular aguda. Então, você vê aquelas células epiteliais dos túbulos lá no sumário. E bactérias, em via de regra, estão ausentes. Muita atenção. Eventualmente, as bactérias podem estar presentes, e isso não quer necessariamente dizer que é uma ITU ou uma pielonefrite. O que pode acontecer? Nós temos que orientar nossos pacientes para ter alguns cuidados na captação da urina para fazer o seu sumário. Ou seja, essa bactéria, em outras palavras, não necessariamente estava na urina que estava lá dentro da bexiga. Ela pode ser meramente uma contaminação da região genital da urina que estava sendo colhida para o sumário. E é por isso que a gente precisa orientar o paciente para colher jato médio, porque o primeiro jato, ele geralmente vem contaminado por algumas bactérias que entraram ali pelo meato uretral. Você precisa também orientar que o paciente ele faça uma higiene genital, porque isso também reduz a chance de você ter bactérias ali para confundir o seu exame, ok? E muco entra também na mesma situação. Por quê? Porque eventualmente você pode encontrar hemoglobina positiva e também hemácias no sedimento, e essas hemácias do sedimento não serem nem uroteliais, nem serem glomerulares, nem serem tampouco tubulo-intersticiais. Eventualmente, esse sangue que foi parar na urina pode ser sangue de menstruação, uma contaminação com secreção vaginal. Como é que você pode saber? Número 1. Você deve orientar suas pacientes, né, que elas não devem fazer a coleta da urina para fazer sumário de urina enquanto estiverem menstruadas. Okay? Número 1. E número 2, se eventualmente você esqueceu, ou então é, for feito mesmo assim, né, a coleta, você pode diferenciar olhando o muco. Então, se você tem muito muco, muco que está presente também na secreção vaginal, isso quer dizer que houve contaminação daquela urina com secreção vaginal e que a pessoa ela deve colher um novo sumário de urina. Então, isso indica contaminação. Ok? E aí, uma pergunta que pode ficar para alguns colegas. Bom, se a ITU e a glomerulonefrite elas têm tantas coisas parecidas, como é que eu vou diferenciar? As duas têm hematúria, as duas têm piúria, né, etc. Então, de maneira geral, a ITU ela tem mais leucocitúria e pouca hematúria. Já, por sua vez, as glomerulonefrites têm mais hematúria do que leucocitúria. Ok? E um outro tema importante quando a gente vai falar de glomerulonefrites é diferenciar as doenças que têm
complemento baixo e complemento normal. Porque somente numa dosagem sérica e consumada de urina você já consegue praticamente chegar ao diagnóstico final, ok? Já te ajudou bastante, ok? Então, o complemento baixo tem inúmeras causas. Alguns exemplos, GNPE, GNDA, GNDA glomerulonefrite difusa aguda, que é o padrão histológico da GNPE, mas que pode acontecer com outras doenças infecciosas que não a pós-streptocócica. Pode acontecer, por exemplo, na endocardite infecciosa, a glomerulonefrite do shunt, que é quando você tem, por exemplo, algum device intravascular, e esse device está contaminado, né? Por exemplo, um acesso venoso central que está contaminado, e aquilo ali, aquelas bactérias vão liberando antígenos, e isso causa uma glomerulonefrite, uma nefrite lúpica, glomerulonefrite membranoproliferativa e a crioglobulinemia. E no complemento normal são principalmente as vasculites, Goodpasture, doença do anticorpo antimembrana basal glomerular e a nefropatia por IgA. Então, o ideal é que a gente conversasse um pouco do porquê que o complemento é baixo nessas doenças e porquê que o complemento é normal aqui. Mas para que a gente entendesse isso, a gente precisava ir muito a fundo na fisiopatologia. E como temos um tempo limitado, ok? Nós vamos nos limitar aqui a explicar por um método mnemônico. Então lembre-se que o cabo, aquele cabozinho lá da cabecinha azul que a gente usa para conectar no computador para dar essa monitoria, é um cabo de que tipo? É um cabo chamado cabo VGA. Então essas são as nefropatias com complemento normal. V de vasculite, G de Goodpasture, A de IgA. Okay? E todas as outras elas vão ter complemento baixo. Uma exceção é a crioglobulinemia. A crioglobulinemia manifesta-se muitas vezes como uma vasculite, mas ela cai aqui no grupo do complemento baixo, ok? E vamos começar com nossos casos. Então, nosso primeiro caso é de ESM, do sexo masculino, 10 anos, e vem com a queixa principal de urina vermelha. Na HDA, o paciente foi trazido pela manhã ao consultório porque o filho vem notando urina avermelhada ou escurecida, uma redução de volume urinário e dor nos flancos bilateralmente. A mãe relata que o filho tratou uma infecção de pele há cerca de 21 dias. No exame físico, ele tinha uma frequência de 70, frequência respiratória de 18, PA de 156 por 98, saturação de 100, um edema de pálpebras bilateral, um edema de membros inferiores, duas cruzes em 4, um Giordano negativo, ausculta cardíaca, pulmonar, exame abdominal e de extremidades e neurológico sem alterações, ok? Então, algumas coisas importantes aqui para a gente pensar em raciocínio clínico na nefrologia. Urina vermelha já fala bastante, mas se fosse uma urina escura, ela poderia ser o quê? Poderia ser colúria, podia ser hematúria, podia ser várias outras doenças. Principais, essas duas. Então, a gente já pensa numa doença que causa hematúria. E podem ser várias nesse contexto. Vamos estreitar um pouco mais o diagnóstico diferencial. Quando ele fala que a criança teve uma redução de volume urinário e dor nos flancos bilateralmente, né, a gente já vai acendendo mais a luz. E quando ela passa a dizer que o filho teve infecção de pele, isso nos ajuda bastante. Okay? Porque essa infecção de pele, eventualmente, pode ter sido causada por alguma bactéria que causa glomerulonefrite. Vamos ver um pouquinho dos exames. Uma PA alta, né, para esse paciente. Então, isso faz pensar em hipertensão. E essa hipertensão pode ajudar a explicar o edema de membros inferiores. Okay? O edema de pálpebras ele é uma coisa muito interessante. Na abordagem do edema, o edema ele pode ser causado porque nós temos uma pressão hidrostática muito alta, pressão oncótica baixa, como a gente já conversou, ou pode ser também porque a permeabilidade vascular está muito grande. Por exemplo, isso a gente fala da anafilaxia, né? O paciente que faz edema de glote. E aí, uma das coisas interessantes que faz a gente pensar em edema é que a gente pode pensar em questão de órgãos, né? Então, se é um edema cardíaco, como é que é o edema cardíaco? É um edema predominante em membros inferiores, ele é gravidade dependente, começa bem no início do dia e ao final do dia ele vai piorando, né? Porque o paciente vai ficando em pé. Nós temos o edema hepático, porque reduz muito a produção de proteínas, e isso leva a uma redução da pressão oncótica. Nós
temos o edema renal. E o edema renal, por sua vez, ele tem essa coisa muito característica do edema de pálpebras bilateral. Se fosse unilateral, a gente podia pensar na doença das órbitas, como, por exemplo, uma celulite orbitária, ou então o paciente ele pode ter sido agredido, ou coisa do tipo, mas edema de pálpebras bilateral faz chamar atenção para edema renal. Então a gente pensa na doença renal. Uma doença renal que ela causa hipertensão, tem relação com infecção de pele, tem uma redução do volume urinário e tem hematura. Pensando de maneira sindrômica, por isso aqui a gente já pode dizer que provavelmente se trata de uma síndrome nefrítica ou nefrótica. Provavelmente é uma síndrome nefrítica. Por quê? Urina vermelha, hematura, redução de volume, que a gente chama de oligúria, ok? Hipertensão, nós temos aqui, e edema também. Então, várias manifestações cardinais da síndrome nefrítica, ok? E essa infecção de pele faz a gente pensar já na etiologia. Qual é? Então, qual a sua principal hipótese diagnóstica? GNPE provavelmente é a sua principal hipótese. E aí? Como é que você vai abordar? Só que, elencando algumas coisas importantes. Uma das coisas é a infecção de pele com 21 dias. Nós vamos conversar um pouco mais à frente o porquê. Certo? A infecção de pele, quando ela é colonizada por estrepto, geralmente ela causa a doença renal depois de 21 dias, enquanto que a doença, quando ela é uma amidalite, né, faringoamidalite, ela costuma apresentar quadro renal mais precoce. E aí, qual a conduta inicial para esse paciente? O que é que você pediria? Bom, em todo paciente que ele tem uma redução de volume urinário, uma coisa muito interessante para pedir, exames admissionais, seriam ureia e creatinina, certo? E já que ele tem uma alteração que você pensa que é renal, pedir um sumário de urina é uma boa. No caso, o médico aqui ele foi até mais cauteloso e pediu um exame do sedimento e uma avaliação de dismorfismo eritrocitário. Isso é uma coisa importante. Se você não pedir a avaliação de dismorfismo, em muitos locais não é feito, então você tem que pedir. E aí o que é que veio? Veio um sumário de urina com aspecto límpido, uma cor avermelhada, densidade e pH normais, corpos cetônicos ausentes. Na proteína nós temos 2 cruzes, que a gente falou para aquela estimativa provavelmente chega a 2 gramas, mas o que é que a gente precisa pedir aqui? Precisa pedir aqui a mensuração da proteinúria de 24 horas ou relação proteína-creatina. Esterase leucocitária, indicando que existe leucócito na urina. E hemoglobina, 3 cruzes, ok? Então, como a gente já havia conversado, né, tem mais hemoglobinúria do que leucocitúria, faz a gente pensar em glomerulonefrite. Ainda tem uma proteinúria aqui corroborando a nossos achados. Então, temos todos aqui, todos os achados de síndrome nefrítica. E na avaliação do sedimento, nós temos aqui leucócitos, 20 células por campo, e hemácias numerosas, hemácias por campo. E na pesquisa de dismorfismo, temos 7% de acantócitos. Quantos por cento eu preciso para dizer que é um quer dizer, que é uma hematura de origem glomerular? 5%. E de hemácias dismórficas, quanto a gente precisa ter? 70%. Então, esse paciente tinha 7 e 79%. Então, isso fala a favor de que aquela hematura não era uma hematura urológica, era uma hematura de fato glomerular. E lá no exame do sedimento, o que é que eles encontraram? Tá vendo essas hemácias com outra bolinha aqui ao redor dela? Essa outra hemácia aqui que parece um Mickey, né? Essa outra aqui com outra bolinha, essa outra aqui também. Então, esses são os famosos acantócitos. Enquanto que aqui nessa outra imagem, nós vemos hemácias que têm uma morfologia atípica, mas que não é exatamente essa das bolinhas que nós falamos. Então, essa aqui tem várias espículas, essa aqui tem uma espícula diferente, né? Essa aqui já é de uma maneira diferente. Então, isso aqui a gente dá o nome de hemácias dismórficas, que são hemácias alteradas, mas que não chegam a ser um acantócito. Okay? Isso aqui seria mais ou menos que seria uma hemácia normal. E aí, que outros exames poderiam ser solicitados para confirmar a hipótese? Já que você está pensando no GNPE e o sumário e a creatinina vieram, né, ajudando, quer dizer, a creatinina ainda não apareceu, né? Mas assim, o sumário veio ajudando, o que mais a gente podia pedir para confirmar que de fato isso aí é uma GNPE? Que exames? Então, alguns exames interessantes, que a creatinina só apareceu agora, mas não seria errado ela ser pedida no primeiro momento, mas foi pedido também alguns anticorpos contra fatores
de estreptococos, como o anti-DNase B e anti-hialuronidase. Provavelmente alguém falou em casa aí da ASLO, né? Lembrando que a ASLO é muito importante, né? Mas a ASLO ela é mais sensível para aqueles pacientes que têm doença de faringoamidalite, ok? Sendo de menor valia para aqueles pacientes que têm infecção de pele. E para esses pacientes com infecção de pele, a anti-DNase B é especialmente boa. Também foi pedido complemento, então CH50, C3, C4. Provavelmente poucos conhecem o CH50. O que é o CH50? De maneira geral, para que a gente não entre nas minúcias do que é o exame, de maneira geral, o CH50 representa complemento total. Então, se o CH50 está baixo, todas as proteínas do complemento geralmente estão baixas. Né? E se o CH50 está alto, de maneira geral, podemos dizer que as proteínas do complemento estão sendo consumidas. Né? Não digo todas, perdão, não digo todas as proteínas do complemento estão sendo consumidas, mas está havendo um consumo de proteínas do complemento, que pode ser só de C3, só de C4 ou C3 e C4, que é a mais comum. No caso, esse paciente recebeu uma creatina de 1,6 e os dois exames reagentes, CH50 reduzido, evidenciando que existe um consumo de complemento, e o C3 reduzido, mas com C4 normal. E aí, essa diferença de C3 e C4 fala a favor ou fala contra GNPE? Fala a favor. GNPE, geralmente, ela costuma apresentar um C3 reduzido com um C4 normal. E aí, nesses slides de síndrome nefrítica e de nefrótica também, nós vamos ter essas tabelas, né, que tentam resumir tudo o que você mais precisa saber sobre cada uma das doenças. Então, sobre GNPE, o agente etiológico, provavelmente vocês já sabem, são Streptococcus beta-hemolítico grupo A, mas não todo estreptococo, apenas aqueles de cepas nefritogênicas. Geralmente é precedido de infecção de pele, a mais comum é o impetigo, mas também existem outras, ok? Pode ser uma celulite, etc. E faringoamidalites, ok? Mais comum em crianças do sexo masculino, como era o nosso paciente, costumando ser autolimitado em até 15 dias. Quando acontece em adultos, é mais grave. Se apresenta com uma síndrome nefrítica clássica 10 a 21 dias depois da infecção. Geralmente 10 quando é uma de faringoamidalite e 21 dias quando é infecção de pele. Entretanto, quando você tem uma síndrome nefrítica clássica se apresentando com menos de 10 dias, você deve pensar em nefropatia por IgA. Por quê? Aí isso aí nós vamos conversar mais adiante. De exames laboratoriais, que é importante, o C3 geralmente é baixo, com C4 normal. Você pode pedir tanto ASO quanto anti-DNase B e anti-hialuronidase, nós já falamos da especificidade de cada uma. Tratamento de suporte é o que você geralmente vai fazer de manejo para esse paciente. Então, você tem edema e hipertensão, como é que você trata? Você faz uma restrição de sal e água e você pode, eventualmente, fazer uma furosemida com bastante cautela. Por que você vai restringir sal e água? Né? Porque o grande problema aqui não é, diferentemente da hipertensão essencial, né, que você tem uma doença do vaso, que aumenta a resistência vascular periférica, aqui nós temos uma doença do rim, que é o rim que não está jogando a água fora de maneira suficiente, ou seja, o tanto que entra não é o mesmo tanto que sai. Então, uma das maneiras que você pode manejar essa condição é restringindo o tanto que entra, ok? Para tentar equiparar com o tanto que sai. Picos pressóricos, eventualmente esses pacientes eles têm esses picos pressóricos, e aí sim você entra com um antihipertensivo, e aí o mais importante é a nifedipina, que é um bloqueador de canal de cálcio. Hemodiálise, eventualmente se for necessário, se for refratário, né? E o antibiótico é relativamente polêmico, mas de maneira geral só se recomenda fazer antibiótico terapia aqueles pacientes com infecção ativa ou com recidiva de infecção, ok? Se você pega o paciente que já teve a faringoamidalite está saradinha, não está tendo mais sintoma na faringe e tudo, então você não deve fazer antibiótico. Mas se tiver, você trata a infecção e não a síndrome nefrítica, ok? O segmento, ele é muito importante aqui, por isso que eu coloquei tudo em negrito. É importante que vocês saibam e é uma questão de prova possível. Então, diferentemente da febre reumática, que exige que o paciente ele faça aqueles tratamentos profiláticos com bezetacil, aqui na GNPE nós não vamos ter isso. Aqui nós vamos seguir o paciente com sumário de urina
e com complemento. Okay? Você fica solicitando sumário e complemento por um tempo. Se o C3 e esse sumário de urina e complemento, eles vão ter suas alterações melhorando algum tempo depois de melhorar o quadro renal. Então, a recuperação é um pouco lenta. Então, se o C3 ele permanece baixo acima de 8 semanas, ou se você tem uma hematúria acima de 6 semanas, então você deve pensar e questionar se é um GNPE mesmo. Porque geralmente GNPE já melhorou o C3 com 8 semanas e já melhorou da hematúria com 6 semanas. E aí você deve pensar em outras causas, outros diagnósticos diferenciais, como lúpus e glomerulonefrite membrana proliferativa. Agora, é importante dizer que a proteinúria não é um bom parâmetro para você saber se o paciente melhorou ou não. Por quê? Porque a proteinúria é a última a normalizar. Em alguns casos que eu encontrei que demorou mais, foi de 10 anos para melhorar da proteinúria. Ok? Vamos em frente. Então foi solicitado a biópsia renal. De maneira geral, nós não fazemos biópsia renal nesses pacientes. Nesse caso aqui, só para ilustrar os achados. Então, como vocês podem ver, numa biópsia normal, geralmente nós vemos, né, os espaços que ficam dentro dos capilares glomerulares. E aqui a gente praticamente não vê espaço. Por quê? Porque tem muita célula. Então, nesse momento, né, que nós vemos que o glomérulo está repleto, né, de células mesangiais proliferando, aqui ó, alguns polimorfos nucleares, né, você tem macrófagos também, etc. Então, todas essas células aqui de infiltrado inflamatório de proliferação, isso tudo a gente chama de padrão de hipercelularidade, também chamado de padrão de proliferação endocapilar. E esse padrão também pode ser chamado de glomerulonefrite difusa aguda, já falamos. GNPE a gente fala quando é uma GNDA, glomerulonefrite difusa aguda, causada por Streptococcus. Mas você pode ter GNDA causada por várias outras infecções. Um exemplo é a endocardite infecciosa. Okay? E aqui a gente consegue entender também como o infiltrado e o edema eles vão obstruir os capilares e reduzir a filtração glomerular, levando a oligúria, hipertensão e azotemia. Quando você faz imunofluorescência, você tem vários pontinhos de imunofluorescência, cada um marcando um complexo antígeno anticorpo, e aí isso a gente chama de imunofluorescência granular, como se cada um desses imunocomplexos fossem grânulos. É um padrão que também se chama de céu estrelado. E você pode usar na imunofluorescência anticorpos que marcam IgM, IgG e C3. E tudo isso vai corar aqui com a fluorescência. Aqui, como a gente pode ver, né, nós temos aqui uma célula dentro do lúmen. Isso pode dificultar um pouquinho, mas aqui está o lúmen, certo? E aqui nós temos um pouquinho do endotélio. E aqui nós temos a membrana basal glomerular e, por cima, os polócitos. O que é que tem de alterado? Esses grandes pontos pretos aqui. E a isso nós chamamos de padrão de Corcovas ogivas, ou lumpy-bumpy. O que é isso aqui? São os depósitos de imunocomplexos na porção subepitelial. Nada mais, nada menos que isso. Okay? Nosso segundo caso. Então, o segundo caso, a paciente é a LVP do sexo feminino de 65 anos. E o queixo principal de que está tossindo sangue. A paciente relata que há cerca de 3 dias vem apresentando dispneia, inicialmente aos grandes e depois progredindo para os pequenos esforços. Ela relata ainda, junto do aparecimento desses sintomas, mal-estar, cefaleia e escurecimento da urina e edema de membros inferiores. Opa, escurecimento da urina pode ser o quê? Principalmente hematúria e colúria. Edema de membros inferiores, opa, vamos ver se ela tem um edema periorbitário para ajudar a gente a diferenciar edema de causa cardíaca, de causa hepática, renal e outros? Vamos. Essa paciente ela procurou emergência, pois há cerca de 3 horas começou a apresentar hemoptise e acentuação da dispneia. O paciente relata estar anúrica desde ontem. Isso é uma coisa muito importante, pessoal. Então, nós temos o máximo da oligúria, que é a anúria. Okay? Quando você produz menos de 100 ml de urina em 24 horas. E aos exames de admissão, ela possuía uma creatinina alta, né, gente? De 3,65, ureia alta também de 75
e um potássio alto também, de 5,8. Geralmente potássio aqui no paciente que não tinha doença renal antes, a gente acha por bem estar a menos de 4,5. De HPP, ela é tabagista, com uma carga tabágica de 14 maços anos e hipertensa. Nega diabetes ou dislipidemia, nega IAM ou AVC prévios. E aí, de exame físico, ela tem uma PA aumentada, uma hipertensão. Ah, Enio, mas ela era hipertensa. Tá, tudo bem. Vamos ver se não tem mais alguma coisa aqui sobreposta. Frequência cardíaca de 88, respiratória de 34. Estava pálida. Essa palidez aqui, ela faz a gente remeter ou a vasoconstricção ou a anemia, ou seja, ela está perdendo muito sangue nessa hemoptise. Febril, 38,5, com ausculta cardíaca, abdômen e neurológico normais. E na ausculta pulmonar tinha um muro vesicular universal com crepitações difusas em hemitórax direito e esquerdo. E de extremidades tinha um edema de membros inferiores, 3 cruzes em 4. Então, aqui a gente não encontrou, um edema periorbitário para nos ajudar um pouquinho. Mas sem lesões de cavidade oral, cavidade nasal ou faringe. Então, se ele não tem um edema de pálpebra, isso exclui doença renal? Não. A pessoa pode não ter. Então, vamos ver lá, Essa paciente, ela tem creatinina alta, falando de azotemia. Ela tem um potássio alto, falando de insuficiência renal aguda. E dentre uma das causas da insuficiência renal aguda, que eu elenco também, que as glomerulonefrites podem ser uma possível causa. Ela fala de escurecimento de urina, e tudo isso pode ser hematúria. Então, temos hematúria, temos hipertensão. Então, hipertensão, hematúria, oligúria extrema, que é a anúria, azotemia. Falta só a gente saber se tem proteinúria para fechar tudo aqui para a síndrome nefrítica. Mas qual é o grande marco dessa doença? A revolução em 3 dias. Uma pessoa que antes era relativamente saudável, ela tinha uma creatinina de 3,65. E isso é uma coisa que nos preocupa. Qual a sua principal hipótese diagnóstica num quadro assim tão agudo? O que é que você me diria, pensando que provavelmente é uma glomerulonefrite pela clínica? Uma hipótese interessante seria GNRP, glomerulonefrite rapidamente progressiva. Por quê? História de 3 dias. Já conversamos um pouquinho, aqui. Ok, e o GNRP, que apresenta hemoptise e dispneia, um quadro pulmonar, o que é que você pode pensar? Quais são suas hipóteses diagnósticas? Bom, uma das hipóteses interessantes para esse caso é a Goodpasture, que é uma doença que acomete tanto o pulmão quanto o rim. É uma das síndromes pulmão-rim. Uma outra opção também, que é também uma síndrome pulmão-rim, que é uma vasculite, a vasculite de Wegener, ou granulomatose de Wegener, ela geralmente cursa com alteração de pulmão e de rim, mas também costuma cursar com lesões em cavidade oral, cavidade nasal ou orofaringe, de via aérea superiores e cavidade oral, de maneira geral, ok? Então, se esse paciente não apresenta isso, isso faz a gente pensar com mais força em qual das duas etiologias, no Goodpasture, ok? Então, esse paciente apresentou um sumário de urina compatível com síndrome nefrítica, provável diagnóstico sindrômico GNRP, já conversamos. E aí, conversar um pouco sobre GNRP. GNRP é uma doença grave. Se ela não for tratada, o paciente ele pode perder os 2 rins em até 15 dias e ter que ficar para uma diálise, até conseguir o transplante ou até o óbito. Então, é uma situação bastante grave. O diagnóstico aqui é sindrômico, pessoal. Então, não vamos comer bola numa emergência, por exemplo. Se vocês chegam com um paciente que tem uma alteração recente, tem a creatinina, ureia, eletrólitos normais, E se ele era previamente híbrido. Tudo bem, essa nossa paciente ela tinha uma coisa que dificultava, era hipertensa. Será que ela está descompensando uma doença renal crônica com uma ira superposta? Mas se você não encontra nenhuma outra causa que possa explicar, a GNRP é uma causa bem possível, gente. O diagnóstico histológico, ele pode acontecer quando você tem acima de 50% dos glomérulos com crescentes. E aí o que são crescentes? E isso aqui são crescentes. São essas imagens em meia-lua, por isso são chamadas de crescentes, com várias células no espaço em que deveria ter apenas urina, ok? Por que isso acontece? Porque a inflamação aqui é tão intensa que a urina que vaza aqui para o espaço de Bowman
também vaza junto com inúmeros fatores de coagulação, especialmente fibrina e algumas células inflamatórias. E todo esse conjunto aqui que vai se depositando no espaço de Bowman, ele leva a uma ativação das células epiteliais parietais. Não são as epiteliais viscerais, que a gente também chama de podócitos. Não, são as parietais. E essas parietais, elas passam a proliferar e vão formar essas crescentes, que podem terminar fibrosando o glomérulo como um todo. E aí, quando você vai estudar a GNRP, você vai pedir a imunofluorescência. E a imunofluorescência vai te dar uma dica muito importante quanto à etiologia, porque a imunofluorescência ela pode vir linear, ou seja, você tem, ao invés daqueles vários pontinhos de imunocomplexo, você tem um negócio, um depósito todo linearzinho, e que isso fala a favor de anticorpo, doença do anticorpo antimembrana basal glomerular ou Goodpasture. Qual a diferença? Goodpasture tem acometimento pulmonar quando é nosso paciente, tem hemoptise. Já o antimembrana basal glomerular não tem, só tem renal. Okay? E aí como é que você vai fazer para confirmar que é uma dessas duas doenças? Você pode solicitar um anticorpo antimembrana basal glomerular. Infelizmente, no nosso meio, esse anticorpo ele demora muito para ser feito. Se eu não me engano, tem que ser mandado para os Estados Unidos e tudo. Então não dá para você dar o diagnóstico com certeza antes de tratar. Então o tratamento aqui, gente, é mais importante. Podem vir vários pequenos pontinhos, que aí a gente chama isso de granular, como a gente já viu lá na GNPE. Então, a GNPE é muito intensa, pode levar a uma GNRP, uma GNDA, por alguma outra causa, uma endocardite infecciosa, pode levar. Glomerulonefrite proliferativa difusa, que é o que a gente vê às vezes no lúpus, né? Também pode dar uma GNRP. Falsimune, o que acontece? Você tem a imunofluorescência, mas ele capta bem pouquinho. Vocês estão vendo que o verde não é porque a imagem está escura, não. O verde, ele praticamente não captou como nas outras imagens. Ou seja, ela tem pouco achado imune. Então, isso fala a favor de vasculites. E as principais são Wegener, Churg-Strauss, poli, angiite microscópica. Ok? A gente vai falar de cada uma mais à frente. Mas como é que você investiga? Como é que você confirma que é uma ou é a outra? A clínica é importante, mas você também pode fazer uso dos PANCA e CANCA, que são anticorpos que vão te guiar. Por exemplo, o Wegener, ele só tem CANCA positivo. Já o Churg-Strauss e a poliangite microscópica só tem PANCA positivo. Então já te ajuda a nortear o diagnóstico. Falando um pouquinho de cada um. O Wegener, em sua maioria, tem acometimento de vias aéreas superiores, como a gente falou. Pode ser uma sinusite crônica, otite média, mastoidite, perfuração de septo, lesões de cavidade oral, etc. Cometimento de vias aéreas inferiores, com tosse, dispnema, otite, algumas vezes pode ter granuloma também no pulmão, que faz pensar em TB, que é um diagnóstico diferencial para TB. Renal, também com a GNRP. Já o Churg-Strauss, que é a granulomatose eosinofílica com poliangite, a coisa mais marcante aqui é uma asma de difícil controle. Os pacientes também podem apresentar sinusite, nódulos de pele e uma púrpura, com neuropatia periférica, alterações cardíacas, TGI e GNRP. Mas lembrando, o mais característico, a asma de difícil controle. É evidente que nem toda asma de difícil controle vai ser Churg-Strauss, mas é um diagnóstico diferencial. Poliangite microscópica é uma doença muito similar ao Wegener. Como é que você pode diferenciar pela clínica? A poliangite microscópica geralmente não tem um acomedimento de vias aéreas superiores, ou seja, nasofaríngeo, ou vasculites cutâneas com frequência. E o tratamento é que é o grande importância, pessoal, porque geralmente essas doenças são difíceis de diagnosticar. Mas uma vez diagnosticadas, você suspeita delas, você pode tratar antes que o paciente perca os rins. Lembra lá da coisa dos 15 dias? Então, como é que você faz? Você faz a plasmaférese. O que é a plasmaférese? É uma modalidade de tratamento na qual você vai tirar todo o plasma do paciente e repor esse plasma para o plasma de bolsa que vem lá do hemócio. Então, você pede várias bolsas de plasma e essas bolsas de plasma são transfundidas no paciente, enquanto o próprio paciente ele perde o seu plasma. Qual a importância disso? A importância disso é que você tira as imunoglobulinas que estão ali dissolvidas naquele plasma. Por exemplo, no caso do anticorpo antimembrana basal glomerular,
Ou então, se você tiver uma do tipo granular, imunofluorescência granular, você pode ter ainda muito antígeno circulando no sangue, você tira esse antígeno. E na vasculite, elas eventualmente podem ajudar também. E você também faz pulsoterapia. O que é uma pulsoterapia? É quando você dá altas doses de corticoide, né? No caso aí de cortisona, com ou sem o quimioterápico associado, né? Um citostático associado, para poder reduzir o processo inflamatório, que isso aqui vai ser mais relevante para as vasculites. Terceiro caso. Nosso terceiro caso é Maurício Kiyogawa, 22 anos, sexo masculino. Ele vem apresentando a história de urina vermelha. Urina vermelha pode ser colúria hematura. O paciente relata que há 5 dias apresenta dinamia, rinorreia, febre baixa, uma tosse seca, mialgia e mal-estar. E aí, gente, até aqui parece o quê? Bom, parece uma IVAS, né? Infecção de vias aéreas superiores. Conta ainda que há mais ou menos uns 2 dias, ou seja, quando ele já tinha 3 dias de doença, ele notou o surgimento de urina avermelhada e edema de pálpebras. Faz a gente pensar em que tipo de edema? Edema renal. Edema renal com hematúria faz a gente lembrar de glomerulonefrite, mas também pode acontecer doenças tubulointersticiais, por exemplo. E aí no sumário de urina vem hemoglobina 4 cruzes e proteína 1 cruz em 4, com leucócitos ausentes. Então isso aqui faz a gente pensar mais em glomerulonefrite, né? Síndrome nefrítica, ok? Então, tem uma hemoglobinúria, muito importante, e uma proteinúria pouco importante, com pouco inflamação. Na HPP, o paciente teve episódio similar de urina avermelhada há 1 ano, desta feita ocorrendo durante o quadro diarreico. Nega as comorbidades. Então, esse paciente, quando ele tem infecções, de que tipo? Infecções mucosas, né? Uma é de mucosa digestiva e outra de mucosa de via aérea. Ele apresenta episódio de urina avermelhada recorrentes. Opa, isso faz você pensar em alguma hipótese já? Vamos partir só para o exame físico. PA hipertenso, FC de 80, respiratório de 20, saturação boa e, de maneira geral, os outros exames normais, exceto por um edema de membros inferiores discreto nas extremidades. E aí? Que hipótese você pensar no paciente que, quando tem infecção de mucosa, ele apresenta hematúria? Paciente de 22 anos. Bom, uma hipótese bastante importante é nefropatia por IgA. E aqui já elencamos algumas outras coisas. O sexo masculino também vai ser importante, a idade também vai ser relevante. Então, esse é um caso de nefropatia por IgA. Diferentemente das outras doenças, né, essa que você precisa geralmente dar o diagnóstico por biópsia renal. É uma doença que é mais comum entre 20 e 30 anos em pessoas de sexo masculino e ocorre durante, como foi o caso, ou logo após de uma infecção respiratória de TGI, ou seja, infecção de mucosa, que é diferente da GNPE. Lembre-se que a GNPE ela costuma ocorrer 10 a 21 dias depois da infecção. Então, se é com menos de 10, durante ou logo após, a gente pensa mais em IgA, ok? Nessa doença, os pacientes eles vão ter uma IgA mal formada que ela vai se depositar nos glomérulos. Isso induz uma resposta imune, quer dizer, quando você tem a infecção, você tem uma grande produção de IgA. Essa IgA que vai ser formada, ela é mal formada e, por sua vez, ela vai ficar, já que ela é mal formada, retida lá no glomérulo. E alguns pacientes eles apresentam a nefropatia por IgA associada a outros comemorativos de doença sistêmica. E aí isso a gente dá o nome de púrpura de Renox-Schlein. Ou seja, o paciente que só apresenta nefrite, a gente vai chamar de nefropatia por IgA. Mas o paciente que ele apresenta nefrite com as outras manifestações da púrpura de Renox-Schlein, a gente vai chamar de púrpura de Renox-Schlein. Perdão. E quais são essas manifestações da púrpura? Nós temos 5 manifestações principais. A primeira, nefropatia por IgA, né, uma nefrite, uma síndrome nefrítica. A segunda, artrite. Terceira, dor abdominal. Essa doença é uma vasculite, então ela causa obstrução de vasos lá no mesentério, isso leva a dor abdominal, até algumas vezes com melena. Você vai ter também púrpuras palpáveis, principalmente nas nádegas e nos membros inferiores, ok?
E, eventualmente, alguns pacientes podem ter manifestações neuropsiquiátricas, como, por exemplo, ansiedade ou uma alteração de comportamento. Quando nós temos só a nefropatia por IgA isolada, ela costuma ser uma síndrome nefrítica recorrente. Toda vida que o paciente tem infecção de mucosa, ele costuma ter um IgA, porque ele produz mais dessa imunoglobulina. Em alguns casos, o paciente pode até ter uma perda de função renal, já que ele tem proteinúria, e essa proteinúria ela vai levar a uma inflamação ali dos túbulos, e isso levar à atrofia e à perda de função. Diagnóstico, geralmente você pede os fatores do complemento, né? E aí eles vão vir normais. Lembre-se do mnemônico VGA, ok? Isso também ajuda a diferenciar bastante da GNPE, que ela pode imitar bastante. E aí quando você pensa no VGA, você vai lembrar de vasculite, de good pasture e de IgA. E aí para você ter certeza de qual dessas é, você faz uma biópsia renal. E o que é que você vê? Vejam aqui isso aqui, que está na ponta da seta. Essa região mais eosinofílica é o mesanjo. Então você vê que o mesanjo está repleto de várias células. Olha quantas células tem. Então, você vai ver que existe uma proliferação mesangial. Que a gente diz que existe proliferação mesangial quando você tem mais de 3 células na zona de mesanjo. E quando você faz a imunofluorescência, ela só cora praticamente nas regiões em que existe mesanjo. Vocês estão vendo? Olha aqui, ó, na membrana basal, quase nada. Agora no mesanjo, cora bem. Aqui, quase nada. No mesanjo, cora bem. Então, a isso a gente chama de depósito mesangial de imunocomplexos, porque os imunocomplexos, que a gente falou lá nos primeiros slides, aqui eles só se depositam no mesanjo e vai ativar a função imune das células mesangiais, vão levar à destruição da barreira e, por sua vez, à síndrome nefrítica. Bom, pessoal, então era isso que a gente tinha para conversar de mais importante nas síndromes nefríticas. Deixo com vocês em seguida o vídeo sobre síndromes nefróticas. Obrigado pela atenção, até a próxima.